Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 2 de abril de 2019. Gente, a matéria que eu vou trazer para vocês aqui é seríssima. Eu quero que vocês guardem esse nome, Paulinho da Força. Gravem esse nome, Paulinho da Força. Esse cara deu uma declaração ontem, 1º de maio, que chega a ser absurda mediante a crise que o Brasil está passando. Eu vou ler duas matérias para vocês aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje porque eu achei interessante os dois pontos da matéria, dessas matérias. Uma da Cruzoé e outra da Cidade Online aqui, do jornal Cidade Online. Eu vou deixar a descrição eu vou deixar o link das duas matérias na descrição. Vamos à matéria. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente aí. Aos poucos, a esquerda está se revelando quem de fato ela é. Esquerda prefere ver o Brasil quebrar do que ter o Brasil reeleito. Prestem atenção nisso. Esquerda prefere ver o Brasil quebrar do que ver Bolsonaro reeleito. É essa esquerda que defende o povo. É essa esquerda que diz que luta pelos direitos do povo. É essa esquerda que diz que quer reconstruir o Brasil. Paulinho da Força, ex-PT, PDT e agora Solidariedade, declara uma economia de 800 bilhões de reais, como Bolsonaro falou. Garante de cara a reeleição do presidente. Ou seja, ele está dizendo que a reforma da Previdência, nos termos que Bolsonaro falou, vai render ao Brasil 800 bilhões de reais em economia. E isso de cara já vai garantir a Bolsonaro uma reeleição. Aí olha só o que ele fala. É preciso desidratar a economia com a reforma para algo em torno de 500 bilhões de reais. Com esse discurso, tenho certeza que a gente traz todo mundo do centrão, por ninguém quer a reeleição do Bolsonaro. Ou seja, eles estão preocupados. Não é com a crise do Brasil agora. Eles não estão preocupados com o que o povo está passando agora. Eles não estão preocupados com o Brasil quebrando e os impostos aumentando nas costas do brasileiro. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Com a eleição, gente. Nós nem acabamos de sair de uma eleição, nem acabamos de contar os votos de uma... Os caras já estão visando a próxima eleição. Nesse meio termo tem 4 anos. E o Brasil é quem está se ferrando. São políticos como esses aqui que mostram seu verdadeiro caráter, que ferram com o Brasil. Você que votou no Paulinho da Força, você votou nele para ele ferrar você. Para ele lascar você. Ou melhor, você não, nós. Como é que o cara, ao invés de pensar no Brasil, no país, já está pensando... E o pior não é nada. Vamos ferrar o Brasil de propósito. Ele está dizendo isso, vamos ferrar de propósito a coisa que é para Bolsonaro não se eleger. Porque se ele fizer a coisa certa, o povo elege ele. Eles não estão preocupados, né, com você viver bem, com você ter seus direitos, não. Eles estão preocupados com o direito deles em voltar ao poder e continuar com a corrupção que vinha antes. O que tiramos dessa frase? Vamos descer aqui a propaganda. Aqui. Aqui, oh meu Deus, aqui. Bolsonaro tem razão, nossa economia vai bombar. A Previdência realmente precisa de reformas e até a esquerda concorda e sabe que é preciso reformar. Lula e Dilma já tentaram reformar, mas com medo do desgaste com o povo preferiram empurrar o problema com a barriga. Já tinham muitos problemas com a corrupção que vinha sendo desmascaradas. Eles não poderiam correr o risco de perder ainda mais o apoio popular. Colocar corruptos no poder tem seu preço. Ou seja, é porque o brasileiro tem memória curta, mas Lula falou em reforma lá atrás. Dilma Rousseff fez umas costurinhas na reforma, só que nada disso resolveu o problema do Brasil. Pelo contrário, só afundou mais o Brasil na lama. Você vê o Paulinho admitindo isso? É sinal que o Brasil está no caminho certo. Eles estão preocupados que o Brasil cresça. Ao invés de eles se alegrarem, ao invés de eles falar, não, beleza, solução à vida. Não, o problema deles é a solução.
O que vai levar o país a crescer é o que vai justamente prejudicar eles. Eles não estão preocupados com o país. Eles estão preocupados em manter-se na corrupção, em continuar roubando os brasileiros. Se até a esquerda concorda com a reforma, significa que, mesmo que eles atrapalhem o projeto de Bolsonaro e que ele não se reeleja e a própria esquerda volte ao poder, adivinha só o que eles irão fazer? Presta atenção, eles vão fazer de tudo para ferrar a proposta de Bolsonaro. Depois vão jogar a culpa, eu já falei isso aqui, né? Que eles fazem isso, depois depois jogar a culpa no Bolsonaro. Aí escuta só. Reformar a Previdência, é claro, é isso que eles vão fazer lá na frente. E o pior de tudo, irão reformar os mesmos termos na proposta de hoje. Nos mesmos termos da proposta de hoje. E usarem a desculpa. Anota aí. Em 2019 éramos contra os termos porque prejudicaria o trabalhador, mas como o Bolsonaro foi incompetente em não reformar, a dívida aumentou e por culpa dele teremos que tomar medidas mais drásticas, aprovando a reforma previdenciária com ainda mais cortes, culpa do Bolsonaro. 2022, alguém do PT. Eles colocaram aqui, né, o alguém do PT, enfim. Ou seja, eles sabem que o Brasil precisa dessa reforma, querem ferrar o Brasil, propositalmente, para não ver o nosso presidente se reelegerem lá. Caramba, porque qual é a tendência? Se o cara está sendo bom presidente, vamos reeleger ele de novo para ele continuar sendo bom presidente. Essa é a ideia. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Por isso que a esquerda está trabalhando de todas as maneiras para achar um jeito de ferrar o Bolsonaro de um jeito ou de outro. Depois eles vêm com a desculpa culpando o Bolsonaro, porque dizem que o Bolsonaro não soube governar o país. E aí pegam essa reforma dele e vão lá e pá, fazem ela. E depois dizem, olha, o Brasil está crescendo. Sabe por que está crescendo? Porque fomos nós quem fizemos. Vai pra merda. Vamos para outra matéria agora. Paulinho admite querer reforma enxuta para impedir reeleição de Bolsonaro. Ou seja, ele declarou guerra. Ele literalmente ele assumiu o ponto dele. Qual é o ponto dele? Ele não quer que a reforma passe porque ele sabe que se a reforma passar, o Brasil cresce. Se o Brasil crescer, todo mundo vai reeleger Bolsonaro. A esquerda não quer isso. Bom, nas comemorações do Dia do Trabalho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o deputado Paulinho da Força abriu o jogo e disse que o Centrão vai buscar o enxugamento da reforma da Previdência, para que o presidente Jair Bolsonaro tenha menos dinheiro em caixa no governo e menos chances de se reeleger. Pula isso aqui. 800 bilhões de reais, como ele falou, garante de cara, disse Paulinho, relacionando a média de economia projetada por Bolsonaro com a reforma, as chances de ele ser eleito novamente. Nos últimos 3 anos, teria 240 bilhões de reais para gastar, garantiria a eleição, calculou. Para o deputado, seria preciso cortar a economia buscada pelo governo em 500 bilhões de reais. Tá vendo aí como é que é? Olha em que ele está pensando. Vamos lá. Com esse discurso, tenho certeza de que a gente traz todo mundo do Centrão, porque ninguém quer a reeleição de Bolsonaro, declarou nesta quarta-feira, 1º de maio. O deputado admitiu que não há como impedir a reforma, mas conta com a rua para negociar mudanças, ou seja, quer fazer do povo bucha de canhão, fazer o povo ir contra uma coisa que vai beneficiar o povo. Olha como eles são. Eles usam as massas, usam as pessoas, justamente para irem contra aquilo que traria melhoria para elas. Iludindo, mentindo, contando uma história falsa, inventando um discurso fraudulento, indo contra a reforma, inventando problemas, isso, mais aquilo. Para quê? Para que o brasileiro continue preso no cabresto deles. E com o tempo para adiar a sua aprovação, enquanto isso reunir mais opositores à proposta. Quanto mais tempo a gente ganhar, mais gente fica contra, resumiu. Ou seja, eles não estão preocupados se você vai continuar pagando imposto, se o Brasil vai continuar se ferrando. Não estão. Quanto mais tempo nós conseguirmos adiar, para nós é bom. Ou seja, para eles, não para nós brasileiros. Você vê como eles estão preocupados com o nosso desgaste. Para você ver como eles estão preocupados com o peso que nós estamos. Eles estão pouco se lixando se nós vamos pagar a conta ou não. O importante é que eles ganhem nessa história. Eles ganhem nessa história. Ao tomar conhecimento das declarações, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, o mesmo que a esquerda não deixou falar no dia que Paulo Guedes não foi, lamentou no Twitter.
Espero que não seja verdade. Esse é o momento de todos pensarem no Brasil e não nas... cadê? Aqui. Perdão, gente. Espero que não seja verdade. Esse é o momento de todos pensarem no Brasil e nas próximas gerações e menos nas próximas eleições. Lembrou ele. Bom, gente, tá aqui. Vocês veem como é que são as coisas. A esquerda está preocupada com o jogo político. Bolsonaro está preocupado com o Brasil, com o povo. Aí eu pergunto para vocês, de que lado está esse Paulinho da Força aqui? Responde para mim, de que lado está o Paulinho da Força? Do lado do povo? Ou do lado da corrupção? Do esquema fraudulento? É por isso que eles criticam o Bolsonaro. Como eu já falei, eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados já com a eleição de 2022. Eles estão tão enlouquecidos, ensoberbados, embriagados pelo poder, que não importa para eles o povo, importa é só as eleições de 2022. Vamos passar 4 anos travando tudo, dificultando tudo, ferrando tudo, para em 2022 a gente voltar ao poder, sentar na cadeirinha, abrir a fonte da corrupção de novo e continuarmos vivendo à custa do povo brasileiro. É isso que eles querem. Lembre do nome, Paulinho da Força. Você que votou nele. Espero que você esteja satisfeito em saber que a sua vida vai continuar uma desgraça, porque esse cara está trabalhando pelo retrocesso do Brasil. Bom, vamos torcer para que isso não aconteça, né? Para que deputados e senadores assumam um compromisso com o povo. Mas infelizmente existe esse fuliano lá que não está nem aí pro povo.